Boa noite a todos. Hoje eu vim falar sobre o tema Oiá e Xangu. Vamos aguardar as pessoas chegarem na live. Boa noite a todos. Boa noite quem está entrando aí na live. Sejam bem-vindos. Quem puder compartilhar a live, isso ajuda bastante. Vamos aguardar o pessoal chegar para que a gente continue falando aí sobre o tema. Já falei um pouquinho sobre Oiá no feed, mas tem muitas curiosidades sobre essa Iabá que eu pretendo esclarecer aqui para vocês. Boa noite a todos que estão entrando. Quem puder compartilhar a live, agradeço bastante. Boa noite, boa noite. Então vamos conversar um pouquinho sobre essas divindades. Divindades que são cultuadas sempre juntas. Orixás que se complementam. Forças importantíssimas para a vida de todo ser humano. Vida de todo cultuador de orixá. Quem puder compartilhar a live, isso aí ajuda bastante. Tá bom, gente? Sei que eu não avisei com muita antecedência essa live, né? Eu coloquei a enquete hoje à tarde, mas foi um tema que eu resolvi falar. E aí eu achei que seria interessante. Alguém me perguntou se vai ter jogo hoje, então. Aqui tá na live, eu não faço esse método, respeito quem faça, tá? Mas na minha tradição a consulta oracular ela é particular. Até porque pode ser revelado algumas coisas que a pessoa pode não gostar que fale em uma live para que outras pessoas saibam. Então é algo particular, mas quem desejar consulta é só chamar aí no direct, chamar pelo WhatsApp, que o link está aí na bio da página, que aí a gente passa as informações e realiza a consulta dentro do possível para que possa orientar a pessoa o que está acontecendo no caminho dela e o que pode ser feito para melhorar. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema e depois vai chegando mais pessoas e a gente vai esclarecendo as dúvidas dentro do possível. Por favor, compartilhem a live, que isso ajuda bastante a divulgar o conhecimento que a gente passa aqui. E também é algo que eu demorei muito para aprender, eu ralei muito para passar esse conhecimento a vocês, principalmente conhecimento africano, que é algo que não é tão vasto aqui no Brasil. Então é algo que muitas das vezes a gente paga por rituais caros, a gente acaba passando por situações para que a gente possa aprender e também tá levando isso à frente, né? Até porque o culto africano ele é amplo, não é tão conhecido assim, né? Hoje tem um grande crescimento, mas não é um culto tão divulgado. Então a gente aprende, como eu e outros sacerdotes, aprendemos mesmo na prática, né? Se esforçando, limpando galinha, fazendo ebó, rezando para que possa aprender e passar isso à frente. É algo que eu faço sem cobrar nada para vocês, que eu sei que muitos sacerdotes por aí acabam cobrando pelos conhecimentos, né? E aí cada um tem o direito de cobrar e pague quem quer, mas eu não cobro pelo conhecimento que eu passo a vocês, então eu acho que seria de grande ajuda quem puder compartilhar, para que isso possa ajudar
a página, possa ajudar a divulgar aí o nosso conhecimento, tá bom? Bom, Oiá e Xangô são orixás que são cultuados juntos e que agem na vida do ser humano como uma única energia. Dois orixás que sempre estão unidos. Então, se uma pessoa é iniciada para Xangô, uma pessoa é iniciada para Oiá, ela sempre deve cultuar essas duas divindades juntas. São orixás inseparáveis. E isso é o que transforma esse axé dessas divindades em um axé forte. São orixás relacionados à força, tanto Oiá quanto Xangô. Oiá, principalmente, ela trabalha na força para encarar os medos. Então, muitas das vezes, uma pessoa que está com depressão, por exemplo, ela precisa cultuar Oiá, assim como Oxum, para que ela tenha amor próprio, mas ela precisa cultuar Oiá, para que ela possa ter força para encarar os seus medos. Bom, alguém me perguntou aí sobre Exu Xoroquê, então. Eu não faço parte do candomblé. Dentro do culto iorubá, Exu é uma única divindade. A gente já tem uma live gravada sobre o orixá Exu aí no feed. Então, se você quiser assistir, é só você ir lá no feed que você consegue ter acesso a essa live falando um pouquinho sobre esse grandioso orixá, que é o orixá Exu, tá bom? Então, Oiá, ela é essa divindade que traz força para o ser humano. Oiá está relacionada ao vento. Oiá e Xangô estão relacionados ao fogo. Então, são divindades relacionadas à transformação. Até porque o fogo, ele nos remete à transformação. O ferro, por exemplo, ele precisa passar pelo fogo para ser moldado. Então, o elemento fogo sempre vai estar nos remetendo a grandes transformações. Então, são divindades que nós cultuamos para que possamos ter essa transformação, para que a nossa vida possa se transformar do negativo para o positivo. Então, são divindades que são importantíssimas para a vida de qualquer ser humano. Oiá é responsável pelos ventos. Então, imagina uma árvore com folhas secas. Oiá é aquele vento que vai derrubar as folhas secas. Então, só vai ficar na árvore as folhas verdes, as folhas que prestam. Ou seja, Oiá é esse vento que transforma a vida do ser humano. Oiá é esse vento que varre a negatividade, que varre o infortúnio, que varre as coisas ruins da vida do ser humano. Oiá, ela recebe o título de Oiá Ibalé, que aqui no Brasil é tido como um caminho, uma qualidade do orixá Oiá. Dentro do culto iorubá, nós não temos essa qualidade. Então, Oiá Ibalé seria o título de Oiá que fala, Oiá é aquela quem varre a negatividade, varre a doença, varre o infortúnio da vida do ser humano. Pois é essa a força de Oiá. Oiá, ela está relacionada à transformação no sentido de transformar tudo aquilo que está ruim. Então ela tem uma grande força para colocar tudo que está em desordem em ordem. Oiá, ela é aquela que destrói para construir. Então muitas das vezes ela transforma, ela derruba para levantar. Pois é esse aspecto que Oiá traz. Por isso é um orixá tão forte, um orixá ligado à força,
ligada também ao empoderamento feminino. Oiá, ela está relacionada a essa força da mulher. Existe um oriki iorubá que fala que Oiá é mulher forte o suficiente para carregar um búfalo sobre sua cabeça. E isso faz a alusão da força de Oiá. Oiá é tão forte quanto um homem, que ela é capaz de carregar um búfalo sobre sua cabeça. Então, ela encantou Xangô pela sua bravura, pela sua força, por ser uma Iabá destemida, por ser uma divindade guerreira. Oiá, ela está relacionada à guerra, ela está relacionada em si à vitória da guerra. Então a gente cultua Oiá para que a gente tenha vitória sobre os nossos inimigos, que a gente tenha vitória na vida, para que a gente tenha transformações com o vento e o fogo de Oiá e que a gente consiga ter nos nossos caminhos a vitória, para que nós sejamos pessoas vitoriosas, porque os devotos de Orixá têm que ser pessoas vitoriosas. Quem cultua Orixá tem que ter vitória, tem que ter bom caminho, tem que ter prosperidade. Esse lance de cultuar Orixá e a vida estar ruim, eu particularmente não concordo. Pois Orixá é um culto que vai nos ensinar a melhorar os nossos caminhos. Então, a gente precisa sempre estar em grande evolução para que a gente tenha boa sorte aqui na Terra, para que a gente tenha crescimento. Então seria sem lógica cultuar Orixá e a vida não ter prosperidade, e a vida não ter crescimento. É uma coisa que, para mim, em si, não tem lógica, não faz sentido. A gente cultua Orixá para adquirir as virtudes que essa divindade tem para nos ensinar. E Oiá e Xangô nos ensinam a sermos fortes, a sermos guerreiros, para que a gente não tenha medo de inimigo, para que a gente não tenha medo das batalhas, as batalhas que nós enfrentamos no dia a dia. Porque a gente sabe que a vida, ela não é um mar de rosas, ela não é uma doçura, uma belezura, uma coisa maravilhosa. Na vida a gente passa por dificuldades, a gente passa por situações, e é nesse momento que os orixás vão estar nos apoiando para que nós tenhamos vitória em nossos caminhos, para que a nossa vida seja boa, para que a nossa vida seja uma vida feliz aqui na Terra. Porque nenhum ser humano, principalmente os seres humanos que cultuam o orixá, merecem ter uma vida ruim. Até porque a gente tem que melhorar sempre. Melhorar não só em questão de evoluir espiritualmente, mas também materialmente. Não adianta só a gente cultuar o orixá e não buscar uma melhora na nossa vida. A filosofia de orixá é para que a gente possa ver o que nós estamos errando em nossos caminhos, para que a gente possa consertar os nossos erros, para que a gente possa consertar as coisas que nos levam à negatividade, as atitudes que nos levam a forças negativas, até porque é dessas pequenas brechas que as forças negativas, as forças dos inimigos, encontram abertura para estragar com a vida de alguém. Então, por isso que a gente deve cultuar o orixá para sempre estar adquirindo virtudes na nossa vida. Por isso que dentro do culto iorubá, nós podemos cultuar vários orixás e também sermos iniciados em várias divindades. Por quê? Porque a gente vai adquirindo mais axé e mais virtudes para a nossa vida. Pois cada orixá tem algo para ensinar ao ser humano. Tem algo para ensinar ao seu devoto.
Boa noite a todos que estão entrando aí na live, sejam bem-vindos. Quem puder compartilhar a live, isso me ajuda bastante. Espero que vocês estejam gostando. Que o sagrado possa abençoar a todos, que o Iá possa levar ventos de felicidade, boa sorte e prosperidade para a vida de vocês. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Então, a gente precisa entender esse conceito de orixá, que muitas das vezes aqui no Brasil, ele é mal interpretado. Às vezes a pessoa ela se inicia no orixá e perde algo na vida. A pessoa também precisa entender que ela está se livrando das coisas negativas da vida. Agora, uma pessoa que se inicia para orixá e fica sem caminho, algo de errado tem. Algo condena essa iniciação. Porque se a gente se iniciou para trazer uma força divina, uma força próspera para a nossa vida, para o nosso caminho, para o nosso uri, a gente precisa ter essa força na nossa cabeça para que traga benefícios para a nossa vida. A gente também precisa entender que nenhum orixá é ruim. Orixá é boa sorte na vida de todo ser humano. Orixá é positividade. Orixá não mata ninguém. Orixá não prejudica ninguém. Orixá não faz nada de ruim para ninguém. Então esse lance aí que a gente vê, infelizmente, acontecendo muito. O sacerdote vai queimar o santo, vai queimar a pessoa, vai fazer um feitiço ruim para derrubar a vida da pessoa. Mas se essa pessoa ela realmente cultua o orixá, ela está alinhada com a força de orixá, ela não vai cair. Ela não vai passar por dificuldades, porque o orixá vai estar ali ajudando ela, vai estar ali erguendo a vida e os caminhos dela. Porque o orixá é só força positiva. O orixá não traz nada de ruim para a vida de ninguém. Então isso é um conceito importante da gente entender, e a principal base do culto iorubá, do culto tradicional africano, é essa. Então a gente entende que o nosso uri é o nosso princípio, e a gente tem as outras divindades que vão trazer aspectos positivos para a nossa vida. Então se a gente entende isso, a gente consegue entender por que cultuar cada um dos orixás. E Oiá e Xangô são essas divindades da força. Xangô tem como um dos seus maiores símbolos o pilão. Em solo africano, acredita-se que Xangô ele se apoiava no pilão. Por Xangô ter uma estatura baixa, ele colocava um dos seus pés sobre o pilão, dando essa forma de realeza, essa forma de rei, né? Realmente transmitindo essa forma de empoderamento da força masculina. Então, os ojubós de Xangô sempre ficam sobre pilões, principalmente o pilão virado ao contrário, a boca do pilão para o chão e a parte de cima, né, o fundo do pilão, aonde é colocado o ojubó de Xangô. Dentro do culto de Xangô, existe uma pedra chamada Edum-Ará, que é a pedra de raio, que os africanos acreditam que é a maior força do orixá Xangô. É o Okutá, né, a pedra que é utilizada para se fazer ritualísticas para o orixá Xangô. A gente encontra o Edum-Ará em algumas vezes até mesmo na cachoeira, tá bom? Só que você tem que saber diferenciar. Você tem que saber que pedra de cachoeira é um, Okutá de cachoeira é um, e a pedra de raio é outro. Então, como algumas das vezes caem raios em cachoeira, em beiras de rios, né, a gente tem que reconhecer, então a gente precisa estudar muito para conhecer o Edum-Ará para se usar nas ritualísticas de Xangô, tá bom? Agradeço a todos que estão assistindo, boa noite a todos, muito obrigado aí, alguém agradecendo aí, né, por eu estar compartilhando,
esses conhecimentos. É um pouquinho do que eu ralei muito para aprender, foi o que eu falei no início da live. Por isso que eu sempre peço a vocês que quem puder compartilhar, mandar para os amigos, para as pessoas próximas, que isso ajuda bastante o nosso trabalho para que a gente possa cada vez mais trazer um pouco da visão africana aqui para vocês e também da visão da Quimbanda, tá bom? Então, dentro do culto de Xangô, o Edum Ará, ele é importantíssimo, pois é onde mora a principal força de Xangô. A gente tem o relâmpago e o raio. O relâmpago é Oiá, o raio é Xangô, né? A luz, o clarão é Oiá, tanto que Oiá sempre vem na frente de Xangô. Oiá e Xangô. Xangô tem um temperamento muito quente. Por isso que é um orixá que a gente sempre coloca muito Epopupá, que é o dendê, para apaziguar a ira de Xangô. Xangô é um orixá relacionado à realeza, é um rei, mas é um orixá muito empoderado, um orixá muito quente. Uma divindade relacionada muito ao nervosismo também, à agressividade. Então, Oiá é quem apazigua Xangô. Então, por isso que Oiá sempre vem na frente de Xangô. E sempre andam juntos. Dentro de solo africano, eles acreditam que Oiá que foi quem começou a administrar as coisas de Xangô. Xangô se apaixonou por Oiá porque Oiá não era aquela mulher dona de casa, aquela mulher tranquila, aquela mulher que queria paparicar ele, fazer comida e tal, aquela coisa relacionada ao lado feminino, né? Oiá, ela era aquela mulher que ia para a guerra. Xangô se apaixonou por Oiá pela sua força, por Oiá ser uma divindade valente, uma divindade destemida, uma divindade que encarava qualquer coisa que aparecesse na sua frente. Um dos maiores símbolos de Oiá é a adaga, que é a espada em si. Eu tenho uma aqui que já está bem antiga. Essa adaga, ela está até um pouco quebrada, ó, de cobre, tá bom? A adaga é o maior símbolo de Oiá. Essa adaga aqui, ela tem aproximadamente uns 42, 43 anos, se eu não me engano, que é da iniciação da minha avó carnal, que é iniciada para o orixá Oiá, tá bom? Então, a adaga é um dos símbolos de Oiá que representa essa força, representa a vitória. A gente tem que lembrar que no meio de uma guerra, quando você coloca a sua espada, a sua adaga para cima, você está comemorando a sua vitória. Então a adaga de Oiá, ela representa sempre essa vitória, para que a gente possa sempre ser vitoriosos. Porque a Oiá, ela só entrava na guerra para vencer. Ela não entrava na guerra para perder. Então a gente tem que entender que quando a gente cultua Oiá, a gente cultua Oiá para entrar na guerra para vencer. Não é para perder. Nenhum devoto de Oiá pode abaixar sua cabeça independente do problema ou da situação que aconteça. Os filhos de Oiá, os devotos de Oiá, devem sempre manter a sua cabeça de pé e sempre batalhar, porque assim Oiá vai auxiliar os seus filhos. Então quando a pessoa for cultuar Oiá, não fica naquela, mas é assim, mas é assado, eu não consigo. Não, você tem que, toda vez que você for conversar com o orixá, você tem que sempre estar configurando o seu ori para o crescimento. Então você nunca vai chegar para um orixá e vai falar, mas eu não consigo, mas porque não está dando... Não, eu sei que está difícil, mas eu sei que com a ajuda do Senhor eu vou conseguir vencer. Com a sua força eu vou ser vitorioso. Com a força do orixá eu vou ter bons caminhos, eu vou prosperar, eu vou ter felicidade, eu vou conquistar a casa que eu quero, eu vou conquistar o carro que eu quero,
eu vou conquistar o emprego que eu quero, eu vou conquistar a pessoa que eu quero. Então a gente tem que sempre colocar o nosso Ori nessa condição, na condição da vitória. E quem nos ensina isso é Oiá. Xangô, além do Edum-Ará, ele tem como um dos símbolos o Oxê. Eu não consegui retirar o Oxê de Xangô, do Ojubó, para mostrar para vocês, tá? Porque Xangô não autorizou. Fui consultar Xangô se eu podia retirar e Xangô falou que não. Então, quem quiser depois ver como é o Oxê, é só pesquisar na internet. Oxê de Xangô, Machado de Xangô, que vocês vão ver aí a principal ferramenta dessa grande divindade. Assim como o pilão, o Edum-Ará e o Oxê. São as principais ferramentas do orixá Xangô. Xangô e Oiá se vestem de vermelho. São divindades que pintam o seu corpo de Ossum. Então são orixás Pupá. São conhecidos como orixás Pupá. Oiá, ela recebe o título de Oiá Onirá, que aqui no Brasil, assim como eu falei de Oiá Ibala, aqui no Brasil, Oiá Onira seria uma qualidade, um caminho do orixá Oiá. Dentro da visão africana, Oiá é uma única divindade. Então, Oiá Onira seria Oiá Senhora de Irá, que é a cidade de Oiá. Ao contrário do que as pessoas pensam, Oiá ela também é cultuada à beira de rios. Tá bom? Existe o rio Oiá, o rio Níger. É só vocês pesquisarem aí no Google que vocês vão encontrar a foto desse rio. O rio de onde Oiá é cultuada. Então, Oiá também é um orixá Odô. Oiá também tem os seus potes de água. Bom, aqui no Brasil é bem comum a gente ver a quartinha, né? O pote de água no pé do orixá, de todos os orixás. Em solo africano, em si, a gente encontra em divindades femininas o pote de água. Alguns orixás, um ou outro orixás masculinos que carregam esse pote de água. Mas em si os orixás femininos, porque a água ela representa a fertilidade. A água ela representa a vida. Porque nenhum ser humano consegue viver sem beber água. A gente consegue ficar muito tempo sem comer, mas a gente não consegue ficar sem beber água. A gente consegue ficar sem vícios, mas a gente não consegue ficar sem beber água. A água ela é primordial para a vida. A água é vida. Por isso que todo ser humano carrega o axé das Iabás, carrega a força feminina dentro de si. Seja homem, seja mulher. Principalmente as mulheres tendem a ter a força feminina mais aflorada, mais próxima de si, mas que também não é uma regra, tá bom? Então, sempre que a gente for cultuar Oiá, a gente precisa cultuar Xangô. Isso aí a gente precisa colocar, estar com o nosso Ori condicionado a isso. Né? Aqui no Brasil a gente vê às vezes o culto separado. Culto Oiá num dia, Xangô no outro, e não. São divindades que são sempre ofertadas juntos. Sempre. Porque um axé complementa o outro. É igual Ogum e Oxóssi. São divindades que caminham juntos. Mas isso aí eu falo na live que eu vou fazer sobre essas divindades, tá bom? Boa noite a todos que estão entrando. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Espero que vocês estejam gostando. Quem puder compartilhar a live, isso aí me ajuda bastante, tá bom? Bom, uma das principais comidas de Oiá é o acará, que seria aqui no Brasil conhecido como acarajé, que é o bolinho de fogo, né, a bola de fogo. O acará ele recebe esse nome por ser uma comida muito picante. As comidas africanas, elas são comidas picantes.
Tá? O africano, ele utiliza muita pimenta. Então, por isso que recebe esse nome, né, de bola de fogo. Então, é ofertado para Oiá, também é ofertado para Xangô. Mas uma comida que Oiá aprecia muito, que não é muito comum a gente ver aqui no Brasil ofertar, é o ebô funfun, que é a canjica branca. Muito bem cozida, né? Igual a gente oferta para o batalá, a canjica bem cozida, bem branquinha. É uma comida que Oiá aprecia muito, que enche os olhos de Oiá. Tanto que existem odus, eu não vou me recordar agora qual odu fala, mas existem odus que falam sobre isso, né? Que Oiá, ela aprecia a canjica, ela aprecia o ebô funfun. Então pode-se ofertar para Oiá o ebô funfun também, assim como o acará. Oiá também come o amalá, assim como seu esposo. O amalá, feito em terra africana, em solo africano, ele não é igual ao amalá que a gente faz aqui no Brasil. O amalá que é realizado aqui no Brasil, ele é feito normalmente com peito de boi e quiabo. E aí você faz aquele refogado, né, com peito de boi, com quiabo. Já em solo africano, o amalá, ele é feito da farinha de inhame. Tá? Então você faz, né, fica tipo uma bola onde você vai comer com um molho. Esse molho pode ser molho de carne, pode ser molho de frango, pode ser somente o molho com a pimenta. Então o amalá você vai comer, você vai pegar um pedaço do amalá, que é a farinha de inhame, e vai molhar nesse molho e vai comer, tá bom? Então é assim o amalá africano. A farinha de inhame custa uma grana, é bem cara essa farinha, mas é muito bom esse amalá, se você souber fazer ele bem temperado. Eu particularmente não gosto de excesso de pimenta, eu até gosto de pimenta, mas não em excesso. O africano, ele faz com excesso de pimenta, tá? Existe também um molho que é utilizado, que é chamado de obeatá, que é um molho de pimenta, que ele tem como a sua base, né, a cebola, o pimentão, o tomate e a pimenta. Você faz esse molho para colocar junto com o amalá ou até mesmo junto com o acará, o ecuru. O ecuru também é uma comida que essas duas divindades apreciam muito. O ecuru, para quem não sabe o que é a mesma massa do acará, que é a massa do feijão fradinho, só que ele é cozido a vapor. Então o acará, ele é frito. O ecuru, ele é cozido a vapor ou na folha da bananeira, ou como o africano faz, às vezes enrola no filme ou enrola num saco plástico, bota num potinho, porque isso pro africano não faz diferença. Tá? A Oiá, ela também se alimenta de ecó, também se alimenta de acaçá. Dentro do culto de Oiá, a gente utiliza o opi, mas a gente utiliza muito mais o orobô. Tanto para Oiá, para Xangô em si, o orobô, somente o orobô. Mas para Oiá, a gente pode utilizar o obi, mas Oiá tem preferência pelo orobô. Então, quando a gente vai fazer alguma ritualística, ou quando o próprio orixá pede, a gente vai ofertar orobô, vai realizar consulta com o orobô, vai fazer algo do tipo com o orobô para essas duas divindades, tá bom? Às vezes até mesmo ralar para colocar na comida, ralar para colocar num banho, até porque o urubô, ele afasta a morte, ele afasta a negatividade, ele afasta a má sorte. Então é muito bom você colocar num banho, colocar numa água de folhas, para que você possa estar purificando os seus caminhos. Entre folhas dessas divindades, folhas quentes. A gente encontra aí o para-raio, a erva prata, a folha de fogo. São algumas folhas que são utilizadas para esses orixás. Você tem aí a folha do pé de urobô,
Você tem aí a folha, aquela espada, né, espada de Santa Bárbara, que também é utilizada para Oyá. O macaçá, mesmo sendo uma folha heró, uma folha fria, é uma folha que Oyá aprecia muito. A gente precisa compreender que todas as iabás gostam de folhas cheirosas, gostam de perfumes. Então a gente sempre vai procurar lavar os altares das mulheres, lavar os altares das orixás femininas com folhas cheirosas. Eu tenho sempre como costume, após dar o ossé dessas divindades, que o ossé iorubá é diferente do ossé visto aqui no Brasil, mas quando também é necessário lavar com as folhas esse assentamento, eu gosto sempre de depois molhar a minha mão com a alfazema e passar pelo lado de fora, né, o perfume de alfazema, passar pelo lado de fora ali da sopeira, né, passar ali no recipiente que está o ojubó daquela divindade, que fica um cheiro magnífico e agrada também essas divindades. Dentro do culto de Oyá, a gente vê aí o uso do chifre de búfalo. É importantíssimo para qualquer ojubó de Oyá. Qualquer altar do orixá Oyá precisa ter o chifre de búfalo. Também, Oyá tem como seu elemento o cobre. Então, todo altar do orixá Oyá necessita ter o cobre, tá bom? A gente se coloca cobre no ojubó de Oyá para chamar esse axé. Pois a gente acredita que o cobre seria, vamos colocar assim, o filho de Oyá, assim como o bronze é o filho, né, o idé de bronze é o filho de Oxum. Então a gente utiliza como elemento dessa divindade o cobre, tá bom? Também pode ser utilizado para o orixá Xangô. A gente tem que entender que Oyá e Xangô, eles são conjuntos. Um complementa o outro. Então, que muitas das vezes um aprecia, o outro também aprecia. Eles estão sempre juntos, sempre unidos, tá bom? Oyá, ela recebe o título de Oyá Oriri, que significa Oyá, aquela que é bela. Oyá, aquela que é espetacular, né? Então você sempre saúda Oyá como Epa, Oyá Oriri, que você está exaltando essa força feminina de Oyá, tá bom? Então você tem aí o vermelho como a sua principal cor, como a principal cor do orixá Xangô. Aqui no Brasil são divindades que são cultuadas aí na quarta-feira, né? Dentro do culto iorubá são outros dias que são consagrados a essas divindades, mas a gente tem que entender que o culto de orixá, a gente também vai se adaptando. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela só tem folga numa quinta-feira. Então, é o dia que ela tem para cultuar os seus ojubós, né, para ofertar as suas divindades. Então, não quer dizer que ela não possa fazer. A gente pode ofertar, a gente pode cultuar o orixá todo dia, sem problema nenhum. Então, a gente pode, sim, no dia que a gente está livre, fazer um adimu, colocar para o orixá, consultar também, né, a divindade para saber se aquilo vai ser próspero, mas fazer o ossé, rezar, é muito importante a gente sempre chamar esse axé para a nossa vida. Então, ao acordar e agradecer às divindades que você cultua, é manter essa força viva em seus caminhos. Porque o orixá que não é cultuado, a força de orixá vai embora. A força de orixá não fica ali no ojubó 24 horas. Mas você precisa sempre estar se conectando com aquela energia. Porque o ojubó, ele é um ponto de força daquela divindade. Então você precisa estar sempre, né, mantendo esse axé vivo e sempre se conectando a essa divindade. Por isso que dentro do culto iorubá, os ojubós, os assentamentos,
como são conhecidos, eles não ficam no terreiro, eles ficam com a pessoa. Então, a pessoa leva os seus assentamentos para casa para que a pessoa possa cultuar essa divindade, para que a pessoa possa ofertar essa divindade, para que a pessoa possa agradecer a essa divindade. Porque seria meio que sem lógica a pessoa manter os seus assentamentos dentro do terreiro e a pessoa só vai às vezes no terreiro uma vez por mês, de 2 em 2 meses. E o culto de orixá, ele é semanal. Então você tem que estar sempre chamando pelo orixá, você tem que estar sempre rezando, você tem que estar sempre agradecendo ao orixá. Então você precisa manter a conexão que foi feita, que foi, a energia que foi chamada ali no dia da consagração, no dia da iniciação, no dia da montagem daquele assentamento, da montagem daquele ojubó. Então você precisa estar sempre mantendo essa energia viva. Porque se você não cultuar aquele ojubó, se você não criar um laço, uma conexão com essa divindade, essa força ela vai indo embora, né? Essa força ela vai se dissipando aos poucos, essa energia. E aí daqui a um tempo, aquele ojubó já não tem mais nenhuma força de orixá. Então de tempos em tempos, é importante se realizar sacrifícios, é importante se lavar com folhas, é importante se fazer ebó, fazer oferendas, fazer rezas, colocar gin, obi, urubô, dendê, mel, sal e por aí vai. Tá? É realmente o culto de orixá, ele é uma filosofia para a nossa vida. Tá? As pessoas que são devotas de Oiá e Xangô, na minha família, são divindades que têm o mesmo rito iniciático. Tá? Então, quando a pessoa se inicia para Oiá, ela se inicia para Xangô, e quando ela se inicia para Xangô, ela se inicia para Oiá. Isso é dentro da minha família. Não são todas famílias iorubás que têm essa verdade, tá bom? Mas as pessoas que cultuam Oiá, que são devotas de Oiá, que são iniciadas para Oiá, que têm um axé de Oiá na sua vida, elas precisam carregar o idé de bronze, não, desculpa, de cobre, tá bom? Sobre a sua pele. Pois é o axé de Oiá, o cobre para os devotos de Oiá, para as pessoas que são iniciadas no culto de Oiá, é onde traz a força de Oiá e atrai a boa sorte para a vida dessas pessoas. Então você tem que estar sempre aqui, ó, sempre, esse aqui é o meu idé de Oxum, esse aqui é o meu idé Oiá, ó, sempre com o idé que foi sacralizado, que passou por ritualística também, não é simplesmente você comprar uma pulseira de cobre e colocar no braço e achar que isso vai te trazer axé, mas o idé de cobre, ele é de grande importância para os filhos de Oiá, para que traga a boa sorte, para que traga a felicidade, para que traga a força dessa divindade para a vida de vocês, tá bom? Xangô, ele está aí relacionado à justiça, né, uma divindade relacionada à justiça, mas em si à força, tá? Um orixá que está muito relacionado à força. A gente cultua muito Xangô em solo africano, para que tenhamos força, para que tenhamos vitória, para que tenhamos realeza também, porque Xangô foi um orixá rei, né? Então a gente cultua para que tenhamos realeza em nossa vida, tá bom? Bom, eu acho que eu vou encerrar a live por aqui. Eu agradeço a todos que entraram, agradeço a todos que fizeram perguntas aí no meio da live. Essa live eu não avisei, né, com antecedência, eu acabei fazendo ela de última hora, mas eu agradeço a todos que ficaram aí do início ao fim, agradeço a todas as pessoas que entraram na live. Eu não consigo ver aí a quantidade de pessoas que está aí, só consigo ver depois que eu finalizo a live, tá? Mas muito obrigado a todos que estão aqui, muito obrigado a todos que vieram aprender um pouquinho sobre essas divindades. Eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre esses cultos, tá bom? São cultos importantíssimos para a vida do ser humano, pois são orixás relacionados ao fogo e principalmente a quentura
do nosso sangue, tá bom? Então Oiá e Xangô estão atrelados a isso, tá? São divindades que mantêm o nosso sangue quente, ou seja, mantém a nossa vida quente, tá? Que Oiá possa varrer com o seu Iruquerê, possa varrer toda a negatividade, toda a má sorte, todas as coisas ruins da vida de vocês, que possa trazer felicidade, crescimento, saúde e coisas boas para o caminho de vocês. Que Xangô Lucossô nos traga vida, espante a morte, espante a doença. A gente precisa também lembrar que Xangô é o fundador do culto de Egungun, tá bom? Falou em questão de morte, eu lembrei. Então Xangô não tem interdição ou problema com a morte, pavor com a morte, nada disso. Até porque foi Xangô quem iniciou o culto de Babá Egungun, tá bom? Então a gente precisa desconstruir algumas coisas que a gente acaba construindo por falta de conhecimento, por falta de conhecimento passado pra gente. Nem sempre é nossa culpa, né? Às vezes a gente aprendeu dessa forma, mas a gente precisa sempre estar evoluindo, porque nós somos devotos de Orixá. Então a gente tem que estar sempre em grande evolução. A gente tem que estar sempre evoluindo, aprendendo e se aprofundando no culto das divindades, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença e que possamos ser abençoados pelos ventos de Oiá, pelo fogo de Xangô, pela força dessas divindades, tá bom? Mojubá.